você está no Por Dentro da Mídia. Chegou a sexta-feira, é dia que a gente aqui separa para você todas as transformações e tendências da comunicação. Vamos começar pelo Sílabas, porque fizemos aí toda a divulgação e estamos no mês do Sílabas, que é o Simpósio Latino-Americano, que vai discutir bioarquitetura e sustentabilidade lá na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, de 11 a 15 de novembro. Você aí vai acompanhar também a cobertura do Por Dentro da Mídia, porque a gente está buscando cada vez mais a comunicação e o design, para mostrar assim que é possível a gente entender e saber muito mais o que é possível fazer por meio da comunicação e divulgar o design ecológico, sistemas inovadores de manejo integrado de água e saber mais o que é a permacultura, logo mais aqui no nosso estúdio. Vamos começar então com uma outra experiência. Fui fazer um curso para trazer para vocês no Arte, Comunicação e Mais Design o que realmente está acontecendo aí de inovador, por onde se passa aí técnicas renováveis, que é o porcelanato líquido. Fiz o curso, participei de toda a dinâmica lá com a turma da escola SAS Serviços, para mostrar a você que é possível você também fazer a transformação a partir do seu lar, do seu ambiente de trabalho e saber que no seu dia a dia você também é responsável. Acabou essa história, hein, de achar que sustentabilidade, meio ambiente está bem distante, não está aí no seu dia a dia, que faz parte aí só de pessoas que estão relacionadas a um grupo ou são especialistas. Nós buscamos então para você todas as informações. Logo mais você vai acompanhar aí eu na prática e fazendo aí muitas atividades para mostrar que é fácil e também aí de uma forma de ser incentivador para você também do outro lado aí começar. Tudo passando pela comunicação. Se a gente não buscar divulgar e saber das novidades, fica realmente restrito. Vamos então para a nossa entrevista nesta sexta-feira. Já está comigo aqui no estúdio, que é o Guilherme Castanho. Ele é sócio fundador da Flux Design Ecológico. Desde 2006 integra sua formação acadêmica como engenheiro civil aos princípios de design ecológico na elaboração de projetos e sistemas inovadores de manejo integrado de água. Tem muito mais aí na apresentação que ao longo da entrevista vou buscando aí apresentar a vocês e a gente aí conduzir a nossa conversa nesta sexta-feira. Obrigada, Guilherme, pela presença aqui no estúdio do Por Dentro da Mídia. E já queria começar por aí, porque acho que a gente cada vez mais acha que está distante cuidar do meio ambiente, que não faz parte da gente. E sim, geralmente tem um grupo para isso. Está mudando essa consciência? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu tenho certeza que já mudou. Isso faz parte da prática de um grande número de pessoas, né? De compreender de que cada um de nós tem um papel importante a cumprir e através das nossas ações diárias nós temos muito a fazer. Não depende de você ser um especialista ou de você trabalhar com isso, mas de você se dedicar a partir das suas práticas, mudar pequenas ações que têm sim um impacto à medida que você vá somando e se somando a um grupo de pessoas enorme. Imagina a cidade com tantos milhões de habitantes como é São Paulo, cada um fazendo um pouco, vai longe, né? E a comunicação, ela está sendo feita adequada? Porque quando a gente tem aí a informação, né, a gente acompanhou toda a evolução aí de termos. Primeiro se falava muito do verde, de ecologia, da palavra ecologia se passou para sustentabilidade. E hoje a gente tem outros termos para falar do que é esse fluxo todo dentro aí da arquitetura, do design, da comunicação, como é a bioarquitetura, a permacultura. O que nós temos então de novo e o que realmente está em destaque para cada vez mais, cada um fazer sua parte? Olha, eu acho que essa questão da nomenclatura vem acompanhando a própria evolução da maneira como a gente lida com o que a gente chama de ambiente, né? O de verde, meio ambiente. Um termo que a gente usa muito, nós que lidamos com permacultura, é a regeneração, ou restauração e regeneração, né? Então, mais do que sustentabilidade, porque sustentabilidade a gente pode traduzir como a habilidade de se sustentar.
Só que o que a gente está procurando fazer é regenerar os ecossistemas degradados. E a gente precisa fazer isso aqui na cidade também, porque a cidade é um ecossistema. Então, como é que a gente desenvolve essa capacidade de regeneração de um ecossistema urbano? Como é que a gente desenvolve essa capacidade no meio rural? Então, a nomenclatura, de certa forma, vai traduzir esses anseios e essas novas abordagens que estão surgindo hoje e que talvez a gente tenha novidades em pouco tempo, em 10 anos. Então, o que antes, 10 anos atrás, a gente falar de regeneração de ecossistema urbano, talvez soasse esquisito, mas hoje em dia é uma coisa que já faz bem mais sentido. Aqui no Por Dentro da Mídia, a gente sempre traz aí para o centro da discussão realmente as transformações, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Isso passa por tudo, é a tal da realmente vida digital das coisas. E essa vida digital, ela também pode chegar para somar, principalmente na sustentabilidade. Eu vou ler mais um trecho aqui da apresentação do Guilherme. Ele é premiado por seus projetos no Brasil e no exterior e é também ativista, cofundador do movimento Cisterna. Já é da expedição Rio Doce Vivo, cofundador e conselheiro da ONG Uma na Terra. Portanto, temos aí o Guilherme em diversas frentes, né? Mas sempre com a mensagem mesmo, como você acabou de falar agora, até anotei a tal da regeneração, né? Que acho que é essa a busca que a gente faz. A tecnologia está com a gente no dia a dia, a vida digital está no nosso dia a dia, mas o viver e viver bem na sociedade é um composto que cada um tem que fazer sua parte. O que temos então dentro desse trabalho muito mais de mobilizador, que a gente dá o nome também como ativista? Olha, o meu trabalho, como você disse, envolve ativismo e envolve frentes convencionais, entre aspas, de projetos de engenharia, porque eu sou engenheiro. E dentro das frentes de ativismo, existem trabalhos que vão desde palestras em espaços públicos, para técnicos, para leigos e cursos mesmo, oficina. Então, ele envolve tanto a sensibilização de uma maneira mais grosseira, vamos dizer, de você sentar num lugar e expor um pouco dessa abordagem de trabalho, mas também de capacitar pessoas de diferentes formações, ou mesmo que não tenham formação técnica, porque pessoalmente eu acredito que o cuidado com a água é uma coisa que cada um de nós não só tem, mas que não só pode, mas que tem que aprender a fazer. Todos, né, aqui na cidade de São Paulo, da onde o Por Dentro da Mídia é transmitido, a gente sabe que aí, recentemente, né, há 1, 2, 3 anos, ainda vivemos também com a situação que foi a falta de água na grande São Paulo. E a água, ela entrou aí em tema, não só no Brasil, né, por causa do racionamento, mas a questão mesmo do bem comum e a valorização. Né? A ONU também acabou optando aí por campanhas e você aqui especificamente tem aí informações de projetos, desses sistemas que são inovadores, desse manejo, né? Para se ter aí de uma forma geral, tanto a qualidade como também a distribuição, a integração da água. Exato. Se você parar para pensar, quando a gente fala sobre manejo integrado de água, dentro da palavra saneamento, a gente geralmente se relaciona só com tratamento de esgoto, mas saneamento é composto de abastecimento de água, a gestão da água de chuva, o tratamento de esgoto, que eu prefiro dar outro nome, que chama de reciclagem de nutrientes, mas a gente vai falar depois. Todos, depois vai virar tudo hashtag. Reciclagem de nutrientes, reciclagem de nutrientes. Ó, mais uma, hein, gente, para nós. E a gestão dos resíduos sólidos. Então, saneamento é isso. Quando a gente fala de manejo integrado, então, é uma abordagem que envolve, se não os 4 elementos do saneamento, no mínimo os 3 que se referem diretamente à água. Tá? Porque hoje em dia a visão é muito compartimentada. Quem lida com o abastecimento de água não está enxergando as questões de drenagem ou de manejo de água de chuva e do tratamento de esgoto, entre aspas, de novo. Tá? Cada um no seu quadrado. Só que a água é um ciclo. A água, ela circula no planeta como um ciclo. Não existe uma diferença entre água de chuva
água de abastecimento e as águas servidas, vamos chamar assim. Sim. Tá? É tudo água. Então, se a gente consegue enxergar a água de uma maneira sistêmica, eu consigo planejar de uma maneira sistêmica. E eu consigo criar resiliência, que é outro termo que você consegue colocar aí. Tá anotado. Né? Porque resiliência é a habilidade de um sistema de responder a choques ou a variações das condições locais. Então, por exemplo, usando a crise hídrica de São Paulo, que foi uma referência que você usou agora, nós vivemos nós ainda vivemos um período de baixa disponibilidade de água, mas em 2014 foi super crítico, e a gente via na cidade, do meio da seca, quando acontecia uma chuva, a cidade alagava e ninguém tinha água na torneira. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo está chovendo, gente. Chegamos aqui ao estúdio, realmente aqui na região da capital paulista, na Zona Sul. E aí, quando a gente começa a incorporar esse planejamento sistêmico, a gente começa a lidar com o seguinte, bom, falta água por um lado, mas está chovendo, então de que forma a cidade pode oferecer maneiras de tratar essa água de chuva e incorporar esse volume que está caindo na cidade nos reservatórios de maneira que ele esteja disponível para o nosso abastecimento. Eu acho que aí veio essa questão também muito pontual, né? Que nós vamos ter aí oportunidade de acompanharmos na próxima semana, que é o Sílabas, que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade. A bioarquitetura, ela pensa desse jeito? Exato. A bioarquitetura, ela contempla o planejamento que vai desde o acesso aos materiais. E quando eu digo acesso, eu estou pensando lá na extração do material. Porque a gente olha o material de construção, a gente fala tijolo, cimento, bloco de concreto, aço, isso, aquilo. Você pensa naquele material, mas esquece que houve todo um processo para a extração da matéria-prima, para a transformação. Então, todo o custo energético, toda a emissão de resíduos, todos os resíduos e toda a energia que foi investida para transportar aquele material até chegar numa loja de material de construção e daí, então tem toda uma cadeia, né? Exato. Que a gente fala acumulativa, né? Uhum. Cada processo, cada fase dessa maneira, ela acaba tendo aí um resultado. E não só, gente, em relação a preço, mas sim a duração, a qualidade e o que realmente vai modificar daqui para frente o nosso dia a dia. A gente está falando muito da internet das coisas, já existe pensamento em relação a toda essa vida digital, onde a gente vai parar, até onde a gente vai conseguir atingir as metas, mas também lembrando que esse resgate, que é o que viver em sociedade, passa por aí. A sustentabilidade vai muito além, passa realmente do que é só o cuidar de uma área verde. Ela passa também pelos todos os sistemas, dessa maneira, de produtos, serviços, tudo a gente realmente ali busca o diferencial. E buscando o diferencial, a gente precisa saber também como é essa cadeia produtiva. Eu vou pedir hoje quem está com a gente lá no comando é o Paulo Afonso, para mostrar algumas fotos, porque eu queria explicar um pouco mais também o que a gente aqui já teve a oportunidade de fazer algumas entrevistas sobre o que é a permacultura e o uso também desses bens duráveis, né? Se buscar outro tipo de matéria-prima. Então, eu queria começar pelo bambu. Acho que é um caminho aí que a gente pode cada vez mais ressaltar o que a gente tem tão fácil, né? Porque o bambu é considerado, né, gente? Quem não sabe é uma grama. Só que existe o preconceito, que é a falta de informação. Ele tem um trabalho que tem que ser feito na hora do seu corte, a preparação. Não pode ser realmente retirou como qualquer outra madeira, né? Ela continua com o seu sistema, continua ali viva. Então, você precisa fazer um trabalho para ela ter uma durabilidade. Queria começar, então, por aí. Permacultura e bambu. Olha, eu como engenheiro civil, venho de um histórico até eu chegar no mundo da água. E eu comecei a trabalhar com a arquitetura, a bioconstrução, como chamava então, a partir dos materiais naturais. Olha, aqui a gente até vendo agora, né, Guilherme? Exato. Isso é um aeroporto, se eu não me engano, é de Madrid. Uhum. E já trabalhando, viu, com bambu, com estrutura, com essa opção de bem durável, né? E aí, bom, o bambu ele entra nesse lugar de que ele é uma matéria-prima
que praticamente dispensa uma transformação. Você não vai ter resíduos que tragam qualquer comprometimento para o ambiente local. Ele está pronto, é um material pronto para o uso. Você tem um ambiente que é extremamente agradável, você consegue usá-lo, ele é muito versátil, né? Através sem número aí de espécies que existem. E se você pensar no tempo de vida útil dele, é tão durável quanto qualquer outro material de construção, com a vantagem de ser facilmente integrado no ambiente depois do uso, porque tudo tem vida útil. Se a gente tem vida útil, a gente precisa lembrar que uma casa tem vida útil, que um prédio tem vida útil. E ele sendo de concreto ou não, ele também tem uma vida útil, né? Então, se imaginar um prédio de concreto, como é que você transforma aquilo num material que possa ser assimilado de novo? O bambu é muito simples, o bambu pode ser compostado e vir à terra num piscar de olhos. Então, se a gente pensar nessa cadeia produtiva que envolve até o final do ciclo de vida dele inteiro, ele é um material genial. E aí, relacionando só com a minha especialidade hoje, que é a água, o bambu é uma planta que cresce super bem em tanques de tratamento de esgoto. Então, se você parar para pensar que eu posso tratar a água usando plantas aquáticas, e no caso eu posso usar bambu, né? Eu também estou privilegiando o crescimento, esses nutrientes que estão disponíveis no esgoto, que eu falei lá atrás, reciclagem de nutrientes, eles são uma fonte infinita. Imagina, você está usando a água no dia a dia, ela está indo para o sistema de tratamento, o bambu está recebendo cargas diárias de nutrientes e água, ele cresce abundantemente, saudável e tem uma produtividade enorme. Então, quando a gente fala de integração, é de realmente conectar esses elementos que a princípio estariam perdidos. O bambu sendo produzido dentro de um tanque de tratamento, por exemplo. Lá no Sílabas, a gente vai ter um time aí de palestrantes, entre eles você, e resgatando realmente todo esse conhecimento, né, que existe aí, não só nas regiões muito mais envolvidas, né, que brasileiras, com a questão do meio ambiente, mas muitas boas experiências e práticas que estão aí presentes nos países da América Latina. Tem muitos nomes, muitos palestrantes fazendo realmente troca de informação por meio desses workshops. O que esperar do Sílabas, já que é o primeiro e vai resgatar na região, né, de Nova Friburgo, que é muito forte também, está lá o Instituto Pindorama, com toda a sua divulgação em relação à cadeia do bambu, mas o que esperar mais dessa arquitetura sustentável, já que a gente vai ter oportunidade semana que vem nesse primeiro simpósio? Olha, a gente tem a oportunidade de receber especialistas de renome do mundo inteiro. São pessoas que têm mais do que um trabalho de pesquisa, vamos chamar de pesquisação. São pesquisadores que levam para campo suas inovações e seus aprendizados e com uma diversidade de materiais enorme em diversos contextos possíveis. Então, a gente tem especialistas que trabalham com bambu, outros que trabalham com terra, outros que trabalham com outros materiais e elementos, como eu, que trabalho com água, o Johan Van Leen, que já está ali por perto, que tem essa versatilidade enorme. Então, isso tudo vai enriquecer não só a região, mas também a nossa capacidade, assim, eu digo, de todos os participantes, de levar essa semente, de aproveitar as práticas que vão ser realizadas ali para aprender e levar adiante para onde a gente viver e para levar para as mais diferentes escalas. Então, com certeza você vai ter de técnicos a leigos, mas pessoas que estão realmente a fim de fazer a diferença. E essas oficinas são para realmente colocar a mão na massa e levar adiante. Então, não é só uma coisa bonitinha para a gente olhar, que legal e saber, mas de aprender e levar, naquilo, né? Botar a mão na massa para valer. É a tal da comunicação acontecendo, né, Guilherme? E aí, assim, além da questão que a gente está falando bastante, que vai ser mais aí tratada por você, que é a gestão hídrica, a gente vai ter um resgate também, um olhar para a terra, para o biogás, para resíduos, para o urbanismo, para a economia social e agricultura familiar. Por que é cada vez mais importante a divulgação e usar a comunicação, agora, né, a gente agora pela AltV, também falando aí para grupos, né, porque só dessa forma a gente tem aí a formação de opinião, porque sem informação você fica com preconceito, você não conhece.
Então aí você acaba afastando isso de você. Nas suas palestras, nas suas participações em vários simpósios, quais são ainda os obstáculos? O que ainda as pessoas não entendem em relação ao meio ambiente? Hoje em dia até está mais fácil, porque como a gente começou falando, está mais acessível essa quantidade de informações e a abordagem só que a gente faz, por ser sistêmica, às vezes dificulta a compreensão. Você fala, olha, o esgoto não é algo ruim, mas ele é ruim da forma como a gente usa. Então, na verdade, ele exige um novo olhar. E esse novo olhar é, por exemplo, olhar o esgoto como uma fonte de recursos, uma fonte de nutrientes, por exemplo. Então, você tem água saindo o tempo inteiro da sua casa com nutrientes. Então, é um desafio porque na mídia padrão, na grande mídia, vamos chamar assim, esse tipo de abordagem não é tão comum. Mas cabe a cada um de nós seguir explorando e participando do Sílabas, por exemplo, a gente consegue ter acesso a essa amplitude de conhecimento, mas que tudo é essa abordagem que é super ampla, né? Então, com o tempo a gente vai quebrando essas barreiras, esse olhar que é bastante compartimentado para que a gente consiga estabelecer uma visão sistêmica mesmo. E no caso aqui, você é o sócio fundador da Fluxus Design Ecológico. O que se tem então de novidade quando a gente fala em design ecológico? Imagina que a cidade é um ecossistema. E imagina que São Paulo vive na seca em meio à chuva. Então, o que o design ecológico consegue nos oferecer em termos de visão? É uma cidade que ofereça condições para que essa água seja incorporada não só para o abastecimento da cidade, mas também para infiltração no lençol freático, para recarga do lençol freático, para abastecimento dos rios, porque os rios precisam de fluxo contínuo de água. E quem retém a água para os rios é o solo. Então imagina a gente desenhar a cidade para que essa água possa ser retida, para que possa ser infiltrada, para que possa reabastecer os rios e que os rios estejam às mostras, que os rios estejam vivos e à disposição para o olhar de todos, para que a gente possa usufruir dos rios. Por que não? São Paulo tem 3.000 quilômetros de rios e córregos. A gente só enxerga o Tietê, o Pinheiros e às vezes o Tamanduateí, quem mora ali pro lado do ABC, né? Então todas as cidades deveriam valorizar os rios. Não valorizam porque muitas vezes os rios são nada mais que canais de despejo de esgoto. E ninguém quer aquele mau cheiro. E aí, como dizem dois amigos meus, o pessoal do Rios e Ruas, não é o rio que tem cheiro, é a gente. É o nosso cheiro que está indo para o rio. Então, cabe a gente redesenhar as cidades para que elas sejam ecossistemas vibrantes. Mesmo com a nossa ocupação, por muito tempo, muita gente pensa que não, só a floresta que serve, a cidade é essa coisa, a gente tem que lidar com esse impacto. Não, a permacultura vem trazendo esse olhar para que nós tenhamos um impacto positivo mesmo na cidade, para que a gente possa restaurar os rios, para usá-los como fonte de lazer, como fonte de alimento, como fonte de prazer, como fonte de abastecimento de água, como fonte de transporte, assim, são inúmeras possibilidades. E agora é um desafio gigante. Não sei se eu vou conseguir ver toda essa amplitude que eu enxergo nos meus sonhos e que eu sei que é possível, mas a gente vai seguir trabalhando para isso. E a gente segue trabalhando em conjunto, são todos trabalhando juntos, não é o especialista nisso trabalhando de forma isolada, são todos, cada um com a sua parcela de conhecimento, trabalhando de maneira integrada e redesenhando as cidades e as nossas ocupações mesmo no campo, que também precisam ser redesenhadas. É a comunicação aqui no Por Dentro da Mídia. Além de entender tudo sobre essa programação dos Sílabas, hoje falamos muito mais sobre permacultura, também falando de bioarquitetura, sustentabilidade, e o Guilherme trouxe para a gente aqui mais termos e explicações sobre regeneração, resiliência, reciclagem, nutrientes e resíduos sólidos. Tudo vai virar aqui hashtag e você também vai ajudar a compartilhar e fazer aí realmente a comunicação acontecer. Guilherme estará no Sílabas na próxima semana. Queria que você deixasse também os seus contatos.
para a gente aí nos próximos programas sempre citar também toda a sua participação, a gente vai estar lá na cobertura, né, fazendo toda a movimentação pelas redes sociais. Prazer, então. O meu site é o www.fluxus.eco.br, é o site da Fluxus. Também um blog onde a gente informa o pessoal que quer saber sobre as palestras e sobre os cursos. Tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/fluxus.eco.br, e tem o meu e-mail profissional da Fluxus, que é o guilherme@fluxus.eco.br. Tem o telefone, se alguém quiser entrar em contato direto, é o DDD 11 3042 8138. Obrigada, Guilherme. Então, tá aí todos os contatos e a gente na próxima semana faz aí toda a cobertura e vamos trazer muito mais aí para vocês. Vamos para o intervalo? Porque na volta tem a experiência. Fui lá fazer o curso de porcelanato líquido. Para quê? Para o nosso quadro Comunicação e Design. Voltamos já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o Mundo Consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta e vamos agora acompanhar a experiência do Por Dentro da Mídia, que sempre faz aí testes e vai realmente para a prática. Desta vez foi no curso
prático da SAS Serviços. Para quê? Para entendermos tudo sobre porcelanato líquido. O que é esse novo produto? O que ele acaba carregando e o que realmente traz aí de benefícios para o nosso dia a dia. Sempre pensando em bens renováveis, porque ele é aplicado em cima já de piso que você já tem ali, ou então em outra superfície que você só vai recuperá-la, sem precisar realmente, gente, do quebra-quebra, de gastar cada vez mais com os bens aí naturais e preservando sempre esse ciclo de sustentabilidade. Visitamos, fizemos o curso, você ali acompanha, usei muito material realmente que eu queria fazer testes. Ó, isso aí é um piso já com aplicação. Esse foi meu trabalho durante o curso. Usei também alguns tecidos e esse brilho que você acompanha aí em cima realmente dessas peças, ele traz aí essa informação que é uma aparência aí homogênea, né? Sem necessidade de rejunte. A função mesmo do porcelanato líquido é o nome dado aos pisos monolíticos feitos com resina, devido ao seu aspecto final, que é essa cor aí brilhante que lembra o porcelanato. Logo, faz aí a substituição de peças, que o porcelanato é caro. Ele, quando ele é preparado, fabricado, ele também passa aí por essa série de cadeias que nós falamos na entrevista anterior, acumulando aí também muitos fatores, não só o econômico, e sim o impacto também que tem com o meio ambiente. E além do visual liso, esse tipo de material apresenta como vantagem a ausência de entulhos no final da obra. Olha aí, mais um benefício para se buscar cada vez mais a preocupação com o meio ambiente. É isso dentro aqui da comunicação e design que você vai acompanhar agora, a entrevista feita no local, lá com a turma do SAS Marchiori. Vamos saber agora como é a primeira etapa. Rafael, escolhemos a área, sabemos a área da aplicação. O que fazer? Bom, primeiramente nós devemos medir a área para saber a quantidade de produto que nós iremos usar, a quantidade de primer e resina, qual o tempo que vai levar isso, calcular a entrada, a saída da obra. E o segundo passo é verificar o solo que está sendo aplicado, se há contaminação, se há desnível, se há problema com queda, se há problema de desnivelamento só de cerâmica. Nós temos que fazer uma análise do solo onde deve ser aplicado. Então, dentro da primeira etapa, temos as subetapas com todos esses campos de análise. A partir disso, vamos para a segunda etapa, que é quando é a separação do material. Bom, a separação do material, a gente tem que analisar primeiro. Se for desnível, nós temos que nivelar o piso, Depois de nivelado, nós temos que fazer a passagem do primer, que primer é de primeiro, Vai gerar ponte de aderência entre a resina e o cimento. E depois finalizamos com a resina final, que é a SQ 2004, que tem aquele brilho intenso que a gente conhece. E depois, qual o período, já a terceira fase, que é o da observação. Aqui no curso nós fizemos isso. Utilizamos também recursos como um secador para dar uma acelerada aí em todo o processo. A terceira etapa é esta, realmente, de observação? A terceira etapa é de observação. Nós temos que estar atentos se não ficou nenhum cisco, nenhuma bolha de ar no trabalho. Temos que ser um analista constante do trabalho. Por se tratar de um piso artesanal, não é uma cerâmica que a gente compra pronto, tem que se atentar quanto a todos os detalhes, temperatura, umidade relativa do ar, e o prazo de cura, de secagem disso é em torno para a gente poder andar em cima de 24 horas. Partimos então para a conclusão, a última etapa. O que é feito nessa última etapa? A conclusão é tirado as fitas, as fitas de proteção, verificado se você não precisa fazer uma nova aplicação. Se não ficou nenhum defeito, é só passar a cera e entregar a chave para o cliente, que ele vai ser feliz com o produto. Você costuma voltar nas obras, nos lugares que você aplicou, fez esse trabalho? Sim, na primeira aplicação eu tive que voltar, porque tem uma informação que a contaminação no nosso solo, o solo brasileiro, a areia, é iminente, um problema crônico, porque os animais fazem fezes e urina dentro da nossa areia. E já tive que reaplicar, sim, teve problema de contaminação do solo. A urina gerou vapor amínico, e destacou o produto e eu tive que fazer reaplicação.
Muito preocupante isso, né? Porque a gente não para pensar esses componentes, né, na parte aí da estrutura, que é a própria areia. Se a areia realmente não for uma areia correta, limpa, tiver essas influências, né, esses resíduos, ela vai aí também adaptar ao produto e atrapalhar todo o processo. Sim, temos que se atentar contra a areia, contaminação. Hoje existe no mercado marcas de areia de contrapiso pronta, o autonivelante pronto, tudo longe da contaminação. Lembrando que a nossa areia, 99% dela é contaminada, então a chance de você aplicar em cima de um substrato contaminado, de você ter problemas no cliente é de 100% se você não agir com a descontaminação ou a isolação da contaminação. Vamos falar com um aluno que veio de longe, muito longe, do Paraná. O que você achou do curso e principalmente, você também buscou saber mais pela internet? Sim, eu busquei, conheci o Rafael e a mulher dele pela internet e resolvi, como eu tenho parente aqui próximo, em Cotia, aí vim no curso em Osasco para eu abrangir mais a minha área de trabalho lá, tendo que é um produto novo que está no mercado, para eu conseguir implantar ele na cidade, tendo em vista que só tem uma pessoa fazendo isso lá, que é uma empresa fazendo isso lá, que teve que fornecer um curso para o funcionário deles, então tá meio uma pessoa só, então eu vou entrar no negócio, não querendo atrapalhar, mas querendo também me crescer um pouco mais na minha área de trabalho e desenvolver esse serviço com alta qualidade, como a gente tem aprendido aqui. A gente aprendeu e somar junto com o pessoal daqui, com os alunos daqui, trocar as experiências que a gente vai tendo no decorrer da aplicação dessa nova técnica de pisos em resina. Seguir o vídeo, assistir aí o passo a passo foi bom, mas fazer aqui a aula prática foi melhor ainda, né? Foi muito boa, melhor ainda, deu para tirar as dúvidas, que a gente tem aqueles detalhes que a gente tem em mente, se é possível fazer isso, se é possível fazer aquilo. No vídeo a gente simplesmente assiste, no tete a tete a gente pôde tirar dúvidas junto com eles e pôde abranger mais a minha mente, inclusive ideias que a gente conseguiu fazer aqui hoje, implantar, fazer experiências novas, da qual a gente, às vezes sozinho, o Rafael, o pessoal não imagina e a gente em conjunto consegue colocar isso e melhorar, sempre melhorar, um ajudando o outro para crescer, que é a ideia que o Rafael sempre fez nos vídeos dele, sempre estou fazendo para ajudar, para que vocês aprendam, e eu estamos aí, estamos juntos para fazer isso, para fazer a melhor serviço possível para ajudar as pessoas também. A comunicação está aí, né? Na demanda, nas peças por meio de design. É isso que você considera agora, entendendo essa técnica? Sim, claro. Entendendo isso, a gente pode ver que isso pode ser implantado desde um consultório médico até uma residência, até um banheiro de uma residência. Então, o design hoje em dia é o que chama a atenção. Às vezes você vai gastar muito para você retirar aquilo que você já tem, só que você pode fazer algo em cima daquilo que já existe e vai conseguir o mesmo resultado e até melhor, porque fica maravilhoso. Fica, no meu ponto de vista, eu não faria mais. Se clientes meus pedirem para assentar um porcelanato, tudo bem, mas eu vou oferecer sempre porcelanato líquido, porque é bem mais viável. Sucesso, bom trabalho. Obrigado. Aí entendemos muito mais dessa técnica do porcelanato líquido. No curso é possível a gente aprender a composição, a aplicação, as cores e a resistência. E aí não adianta também só aprender como colocar isso em prática, como eu conversei com um dos alunos presentes aí na Escola SAS Marchiori. Vamos agora assistir a segunda parte desse bate-papo, onde temos aí informações no planejamento, como realmente agora aplicar depois do curso. A parte administrativa, o pensar, o planejamento, por onde começar? Bom, a gente tem que começar sempre tendo uma medida da área que vai ser aplicado. A partir dessa medida, a gente vai calcular a quantidade em peso de cada material. Aí sim a gente vai ter um custo por metro quadrado e só depois disso que a gente vai poder calcular qual vai ser o nosso lucro, que no mínimo é 100% do que a gente gastou. A partir disso, vai se buscar aí todos os produtos, é um kit? É um kit. Esse kit ele pode ser formado tanto de primer com resina e pigmentos, quanto, se você for colocar um adesivo, você vai ter que usar uma resina niveladora e uma resina finalizadora, que é a resina incolor. Percebemos aqui no curso que a precisão com o uso de uma balança é importante nessa hora do planejamento. É importantíssimo. Tem que ser usada uma balança de precisão
E o peso, sempre como a medida é 2:1, tem que ser exato, o cálculo tem que ser exato, sem falhas. É uma receita, mesmo como uma receita de bolo. Se separa ali os ingredientes, sabe qual vai ser para a quantidade de convidados desse bolo e começa. E nessa parte do começar esse planejamento, sabendo todas essas etapas, separamos, sabemos a área de cobertura, temos já as medições, a quantidade certa de cada produto por etapa. Como calcular um valor final, como cobrar incluindo a prestação de serviço? Então, depois que a gente tirou a área da metragem inteira, a gente vai calcular quanto que vai precisar de produto, vai montar esse kit. Se eu gastei R$100 por metro quadrado, eu vou cobrar R$200 por metro quadrado. É no mínimo o dobro. Isso para cor lisa, cor sólida. Se quiser um marmorizado ou com efeito bolhado ou algum outro efeito do tipo, eu tenho que cobrar R$180 o metro quadrado só da mão de obra, fora o produto que eu usei. Se você for fazer um 3D, o mínimo é R$350 o metro quadrado que a gente cobra material e mão de obra. Em todo o trabalho, né, existe sempre aquela margem, a margem de que pode se perder o produto, ou então uma margem mesmo de segurança, tanto para quem está prestando o serviço, né, não ficar no prejuízo, como também quem está contratando pelo serviço. Qual é essa margem? Então, essa margem é 50%, por isso que a gente fala do lucro de 100%. Se eu tomar um prejuízo, depois eu vou ter que reaplicar com uma camada mais fina, como a gente viu aqui no curso, né, uma camada de 1 milímetro, e aí eu vou gastar 50% do produto que eu já tinha utilizado antes. Então, o meu lucro, eu vou dividir ele na metade, eu não vou tomar um prejuízo de 100%. É um trabalho que pode ter mais de um aplicador no mesmo local? Pode, desde que os dois estejam usando o sapato de prego, que é o sapato apropriado para usar. Inclusive, é necessário, em áreas maiores do que 40 metros quadrados, a gente recomenda 2 aplicadores no mínimo. Então, os prestadores de serviço no mesmo local para o mesmo trabalho, cada prestador pode corresponder a uma etapa do trabalho. No caso do adesivo 3D, vem o aplicador do adesivo e assim por diante? Isso, também. A gente pode dividir dessa forma que você falou. O aplicador de adesivo, ele vai ter que ser uma pessoa qualificada para isso. Então, ele tem que vir primeiro aplicando esse adesivo e depois vai vir o aplicador só da resina. Medida de segurança. O que não pode ter no local? Não pode ter animais de estimação, porque se cair um pelinho de um gato, de um cachorro, ele vai danificar o trabalho. Não pode ter ventilação nenhuma, tem que estar tudo fechado e vedado com fitas, inclusive portas. É isso, acho que isso já... Todos os itens que compõem aí o kit, eles são vendidos de pronta entrega ou é necessário um período para encomenda? Eu preciso de um dia útil para a produção desse kit. Então, a pessoa fazendo o pedido hoje, amanhã eu consigo ou liberar para despacho, via correios, ou fazer a entrega para essa pessoa. Vocês também prestam esse serviço da seguinte maneira: estive aqui e aprendi, mas estou em dúvida. Vou te passar todos os detalhes do local que eu quero aplicar, você me manda para minha casa ou você me orienta, olha, essa é a lista de todo o material? Sim, a gente dá uma consultoria do início ao fim, principalmente com quem acompanha o nosso canal no YouTube, os inscritos do canal e quem faz a compra dos produtos com a gente vai até o local e dá uma consultoria para essa pessoa. Isso tem um custo adicional, é claro, mas a gente dá uma consultoria sim no próprio local. Sendo introduzido no mercado agora, os cursos disso custam de R$ 1.800 a R$ 2.500 por algumas horas de curso. Eu tive muita dificuldade e não tive o dinheiro para pagar esse curso. Eu tive que estudar na internet, unir informações, comprar o primeiro kit, né, de produtos e arriscar. Tomei prejuízo na primeira aplicação por não ter uma experiência, mas me relevantei, fui lá, reapliquei para o cliente feliz, quer mais obra. Então, uma das coisas que a gente tem que se atentar é isso aí. Primeiro, conta ao cliente, tá? Nós temos que deixar o cliente satisfeito e vai ter bastante trabalho disso, né? Eu tenho em média de 600 a 1.000 ligações por dia. Começou só como uma forma de ajuda, foi um vídeo no YouTube para ajudar as pessoas a produzir isso e gerou hoje essa quantidade de ligação e os nossos números no YouTube só crescem. Já são em 30 dias 5.000 inscritos, são 250.000 visualizações e mais de 1 milhão de minutos assistidos. Esse é o profissional que já está aí por dentro da mídia. É isso mesmo, já que estava por dentro da mídia, visitamos diretamente lá. E você pode também fazer esse curso, só se programar. Aqui é feito na cidade de São Paulo, mas o Marchiori, ele tem muitos vídeos, tem esse canal que realmente está
com um número impressionante de visualizações e seguidores, porque é muito prático e quebrando aí todo um preconceito, como nós falamos também no início da outra entrevista, é quando a gente não tem a informação. Quando não se tem a informação, a gente acaba negando, deixando de lado. E ele não, ele foi lá e buscou pelo canal YouTube mostrar que é possível você fazer, entender e aplicar uma inovação que às vezes o mercado, ou principalmente de arquitetura e o design, parece que está distante do nosso dia a dia. E não, tudo depende realmente da comunicação. E a comunicação agora ocorrendo aqui no Por Dentro da Mídia, Comunicação e Design. Vou passar aqui o telefone da SAS Marchiori, que é 99-428-7151. Indico 11, né, porque fica em São Paulo. Vou repetir, 11 99428-7151. Procura a Mariana e aí ela vai fazer toda aí a sua inscrição, informações para você se programar e também saber muito mais com comunicação e design. E busque também essas informações no canal da SAS Marchiori no YouTube. O Por Dentro da Mídia termina aqui. Mas a gente vai deixar todas essas informações lá no nosso canal, pordentrodamedia.com.br, como portal, e também no Now TV Tube, e também no Por Dentro da Mídia no YouTube. Lá você encontra tudo. Um grande abraço e até a próxima semana. Tudo de bom!